Fala pessoal, beleza? Vamos seguir aqui com mais uma aulinha. A gente vai falar hoje sobre fotossíntese, processo importantíssimo para a biologia, beleza? Por que que a fotossíntese é um processo tão importante para a gente? Ela é um processo que ela vai introduzir energia para os seres vivos. Como assim, Vinícius? A fotossíntese ela tem a capacidade de converter energia luminosa em energia química dos alimentos. Beleza? Então ela tem a capacidade de pegar a energia luminosa, a energia da luz, e disponibilizar essa energia luminosa em forma de energia química para os alimentos, nossos alimentos. A planta faz isso porque ela não tem a capacidade de se alimentar de um outro ser vivo ou de ir no mercado fazer compras, né? No caso, não consegue fazer isso. Ah, Vinícius, é a planta carnívora. É outra história, né? Essa planta aí, ela vive em ambientes pobres de nutrientes, então ela precisa retirar os nutrientes dos animais, não se alimentar deles, para depois poder fazer a fotossíntese. Tranquilo? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que para que a fotossíntese ocorra, ela depende de um pigmento que é responsável por captar a luz. Esse pigmento se chama clorofila. A clorofila é um pigmento responsável por captar a energia da luz. Ela é que faz essa captação de luz. Tranquilo? Vinícius, existe clorofila de quantas cores? De todas as. Tem clorofila de várias cores. Tem clorofila verde, tem clorofila vermelha, azul, tem clorofila de várias cores. Para os vegetais, principalmente os vegetais mais comuns, né, e tal, na maioria dos vegetais, a sua clorofila é de cor verde. E aí você precisa tomar um cuidado, tá? Porque o que a fotossíntese vai fazer? Vai absorver energia da luz através da clorofila, através desse pigmento, para retirar a energia da luz e converter numa energia química dos alimentos. Então aqui já é o primeiro cuidado que você tem que ter. Por quê? Porque a clorofila ela tem várias cores, mas vamos supor que a gente está falando de clorofila verde das folhas, né? Uma parte das folhas são verdes. Então, no espectro de luz branca que vem do Sol, por exemplo, tem várias cores ali juntas. Para você poder estar enxergando o verde que eu coloquei aqui no papel, significa que a luz branca que está vindo do Sol está batendo na tinta verde que eu coloquei aqui. Essa tinta absorveu todas as cores e só refletiu a luz verde para você. Então significa que de todas as cores que tem aqui, a única que ela não está absorvendo é a verde, que ela está refletindo para a câmera, que aí a câmera está captando e mandando aí para o seu olho. Tranquilo? Então, a clorofila, se a clorofila for verde, de todas as cores que ela vai absorver, a única cor que ela não consegue absorver vai ser o espectro de luz verde. Ela vai refletir os outros. Por isso que geralmente as plantas de cor verde, né, com as folhas verdes, elas preferem a luz mais azul, a luz mais vermelha, alaranjada, porque ela vai conseguir absorver mais essa luz, porque essa luz verde ela reflete, ela não consegue absorver, né? A luz verde ela reflete, então não é uma luz muito legal. Então a segunda coisa que a gente precisa sacar da fotossíntese é a sua fórmula. Qual é a fórmula da fotossíntese? Gás carbônico mais água gerando C6H12O6 mais oxigênio. C6H12O6, nós já falamos que isso é a molécula de glicose. CO2, gás carbônico, O2 é o gás oxigênio, H2O molinho, água. Tudo isso só acontece na presença de luz. Então a fotossíntese ela só acontece na presença de luz. Beleza? Vinícius, e aonde essa clorofila fica armazenada? Aonde que a fotossíntese ocorre? A fotossíntese ocorre numa organela chamada cloroplasto. É a organela que tem clorofila, tá? Como esse cloroplasto ele vai ser dividido? Se a gente pegar esse cloroplasto, ele é dividido em duas regiões, tá? Que vão ser importantes da gente estudar. O cloroplasto ele é dividido em duas regiões. Umas pilhas assim, essas pilhas a gente chama de tilacoides.
tilacoide são essas pilhas. E no meio, todo o resto, fora essa pilha, essas pilhas a gente chama de estroma. Vinícius, precisa saber isso? Algumas questões cobram isso aí sim, tá, galera? Algumas questões cobram isso. Então, a primeira coisa que você tem que ficar atento é que o gás carbônico está sendo convertido, né? O gás carbônico mais a água estão sendo convertidos em glicose mais oxigênio. Mas a glicose, ela tem energia, que a gente se alimenta dessa energia. A gente consegue tirar essa energia para a gente, tá bom? Então, se a gente consegue tirar essa energia para a gente, significa que ela tem energia. E ela veio da onde? Da luz. Então, a fotossíntese é o processo que consegue pegar a energia da luz e disponibilizar para os seres vivos. Tranquilo? E aí, essa nossa fotossíntese ela é dividida em duas etapas, tá? Ela é dividida em etapa clara ou fotoquímica. É o nome da nossa primeira etapa clara ou fotoquímica, tá? Ah, Vinícius, qual o nome que você prefere? Eu prefiro o nome etapa fotoquímica. Ah, por que não gosta de etapa clara? É mais fácil. Mas quer ver? A outra etapa é a etapa escura. Etapa escura ou química. Na etapa escura ou química, ocorre aqui uma dúvida para vocês. Por quê? Porque quando você escuta etapa clara ou etapa fotoquímica, vem na sua cabeça, maneiro, etapa clara significa que ela precisa de luz, então ela só acontece de dia. Perfeito, tá? Então a etapa escura não precisa de luz, ela acontece de noite. Errado. A etapa clara, ela depende da etapa escura e a etapa escura depende da etapa clara. Então uma etapa depende da outra, logo as duas só acontecem de dia. Por isso que eu prefiro esse nome aqui, ó. Etapa fotoquímica, foto quer dizer luz. Então, uma etapa que tem reações químicas, mas que precisa da luz. Já a etapa química é uma etapa que tem reações químicas, mas não precisa da luz diretamente, porque uma etapa depende da outra. Tranquilo? E aí, como é que a gente vai fazer o nosso resumão aí de fotossíntese? Vamos jogar aqui em cima o nosso resumão da fotossíntese do que acontece em cada uma, tá? O ideal era a gente, em sala de aula, dar uma detalhada maior de como acontece em cada um. Somente a galera aí que for ver esse vídeo, que for do ensino médio, né? Mas esse resumão já salva muita gente, principalmente a galera que não é da chamada específica. Tranquilo? Que não vai fazer nenhuma prova específica. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a UERJ, por exemplo, específica, a gente precisaria dar uma aprofundada. Mas esse nosso resumão aqui já vai ajudar muita gente. Então, a gente tem duas caixas. A gente tem uma caixa que seria a etapa clara ou fotoquímica. E a outra caixa, mais aqui para o canto, que a gente teria a etapa química. Clara ou escura, daria na mesma. Tranquilo? E tudo isso, e logo na etapa clara, ela depende de luz. A etapa clara só acontece na presença de luz. Beleza? Tranquilo. Para começar o processo da fotossíntese na etapa clara, tudo vai iniciar na molécula de água. Tudo vai começar com a água. O que vai se iniciar? Essa molécula de água ela vai ser quebrada na presença de luz. A gente chama esse processo de fotólise, tá? Fotólise, fotoluz, lise, quebra. Então, seria a quebra da molécula de água na presença de luz. E logo depois que ela se quebra, esse oxigênio aqui ele é liberado. Juntam-se dois oxigênios e formam o gás O2. Tá bom? Então, logo na etapa clara, eu preciso colocar nessa etapa clara, na etapa fotoquímica,
a molécula de água, H2O. Vai acontecer a fotólise e esse oxigênio vai ser liberado na forma de gás O2. Vamos juntar dois oxigênios para liberar o gás O2. Aqui já está o primeiro erro que vocês costumam ter. Ah, a planta é boazinha. Ela faz fotossíntese, transforma gás carbônico em gás oxigênio. Não. Ela absorve o gás carbônico, mas o gás oxigênio liberado vem da água, não vem do gás carbônico. Então, esse O2 aqui não é esse O2 aqui do gás carbônico, não é. Esse O2 aqui, ó, é esse O aqui da água. Ah, Vinícius, mas aqui só tem um oxigênio, aqui tem dois. A equação não está quimicamente balanceada. Aí é uma história mais para frente. Beleza? É a história para a galera de química aí. Na verdade, teria que ter um 6 aqui, um 6 aqui e um 6 aqui na frente deles. Tá? Só a glicose que não teria o 6. Beleza? Então, a água, ela dá origem ao oxigênio. Não é o gás carbônico, é a água. Tranquilo? E aí, logo depois disso, o hidrogênio da água, ele libera elétrons. Esses elétrons vão ser mandados para a clorofila, e a clorofila vai mandar esses elétrons para uma cadeia de substâncias que gostam de elétrons. Conforme esses elétrons vão passando por essas substâncias, chamadas de citocromo, vão liberando ATP. ATP nós já comentamos em outras cenas, que é uma molécula para armazenar, é uma maneira de se guardar energia, tá bom? Então, o ATP nada mais é do que uma molécula para formar energia. Então, o que uma etapa vai mandar para outra? Nesse caso aqui é simples. A etapa clara, deixa eu até mudar a cor aqui. A etapa clara vai mandar o ATP para a etapa escura. O que é ATP? Energia. É a molécula que armazena energia. Da onde que ela tirou essa energia? Da luz. A luz quebrou, liberou o elétron lá do hidrogênio da água e gerou energia, tá? Que vai passar pelos citocromos e vai liberar energia, chamada de fosforilação oxidativa. Tranquilo? Não precisa ficar muito preocupado com esse nome nesse momento, não. A galera lá da específica a gente vê depois, principalmente em sala de aula. Tranquilo? Aí o que acontece? De novo, entrou a molécula de água, saiu o oxigênio na etapa fotoquímica. Para isso, ela produziu ATP, que também é mandado para a etapa química. Além disso, e Vinícius, esse hidrogênio aqui, o que acontece com ele? Esse hidrogênio ele é mandado para uma substância chamada NADP. Quando recebe o hidrogênio, a gente chama de NADPH. NADPH. E esse NADPH é mandado para a etapa química. Ele é um transportador de elétrons, transportador de hidrogênio. Vai pegar o hidrogênio de um lado, levar para o outro. Pegar o elétron de um lado, levar para o outro. Beleza? Agora, a etapa química ela tem como objetivo produzir a glicose. Para produzir a glicose, eu tenho que fornecer para a etapa química o gás carbônico. Beleza? Forneci o gás carbônico. Esse gás carbônico, ele vai me gerar no final a glicose. Então, ó, o gás carbônico ele não forma o oxigênio. O gás carbônico está sendo incorporado na molécula de glicose. E aí, no final, eu tenho C6, H12, O6. Beleza? Ah, Vinícius, e a etapa... Tu não falou que a etapa clara depende da escura e a escura depende da clara? A etapa fotoquímica depende da química, a química depende da fotoquímica? Beleza. Só que o que acontece? Quando o ATP é quebrado, ele vira uma substância chamada ADP. ADP mais o fosfato separado. É devolvido para a etapa fotoquímica. Quando eu junto esse ADP mais o fosfato, eu preciso de energia para fazer isso. Forma-se o ATP. Beleza? Quando eu quebro ele, liberei energia, volta a ser ADP. E aqui volta o NADP. Volta para a etapa clara. Tranquilo? Aí o NADP volta a pegar o hidrogênio, vira NADPH e fica nessa. Fica nesse caminho. Beleza? Então entra água, sai oxigênio, entra gás carbônico, sai a glicose. Molinho de você gravar para sua prova, galera. Olha como é que é muito fácil para você montar esse resumão aí para tua prova.
começando do nada. Tem duas etapas, etapa clara e etapa escura. Então como é que acontece? A etapa escura, ela é a última, e o objetivo é produzir a glicose. Para produzir a glicose, eu preciso de carbono. Para produzir a glicose, eu preciso de carbono. Quem oferece o carbono? Opa, o gás carbônico. Então, ele vai entrar na etapa escura. Molinho. Logo, para a etapa clara, só sobrou usar a água para produzir o oxigênio. Muito fácil, muito tranquilo. Essa etapa escura ela acontece um ciclo de reações, chamado ciclo de Calvin, tá? Que também a gente vai ver com mais detalhe mais para frente. Agora, se a gente comparar, fizer uma comparação aqui rápida, de novo, né? A fotossíntese ela precisa de gás carbônico mais água para gerar glicose mais O2. Ficou meio apertadinho aqui porque o meu espaço está resumido, né? Mais oxigênio. Isso tudo na presença de luz. Agora, comigo aqui. Se eu fizer o contrário, sem ser presença de luz, glicose mais oxigênio gerando gás carbônico mais água, eu tenho a respiração celular. Então, a respiração celular e a fotossíntese são processos antagônicos. Um processo é o oposto do outro. Tranquilo? Em relação às substâncias. A única coisa que eu não estou levando em consideração é a luz. Então, essa equação aqui de cima seria a fotossíntese. E aqui embaixo seria a respiração. Tranquilo? Foi respiração celular. Vinícius, quem faz fotossíntese? Somente os autotróficos, somente os seres vivos conseguem produzir seu próprio alimento. E quem faz a respiração celular? Todo mundo, tanto os autotróficos quanto os heterotróficos. É mesmo? É. Então, planta faz os dois? Faz os dois. Por isso, um gráfico. Muito importante, que costuma aparecer muito em prova. Tá? Nesse gráfico, eu vou colocar embaixo luz. E aqui eu vou representar a quantidade de metabolismo. Tranquilo? Para isso, primeiro eu vou representar a fotossíntese. Quanto mais luz, a fotossíntese é cada vez maior. Já até um limite. Depois a gente vai falar quais são esses limites. Já a respiração celular, ela não depende de luz. Então, respiração, fotossíntese. Agora, vamos marcar 3 pontinhos aqui embaixo. Ó, no ponto 1, se eu for seguir, a minha fotossíntese está menor do que a respiração. Fotossíntese menor que a respiração. Nesse ponto 1, se a planta, geralmente é quando a planta está com pouca luz. Então, o que vai acontecer? Se ela está com pouca luz, ela não consegue fazer muita fotossíntese. Logo, ela vai fazer mais respiração do que fotossíntese. Logo, ela vai consumir mais oxigênio do que ela vai produzir. Logo, ela vai consumir mais alimento do que ela vai produzir. Assim, o que vai acontecer vai ser esse lado, nesse ponto aqui, ela não vai ter alimento suficiente para poder crescer, tá bom? Se ela ficar nesse ponto, na verdade, ela durante muito tempo, com pouca luz, ela vai morrer. Nesse ponto aqui, que a gente vai chamar de ponto 3, Vinícius, o ponto 2, a gente vê depois. Não há pressa. Se a gente for seguir, a fotossíntese está maior do que a respiração. Se a fotossíntese está maior do que a respiração, nesse ponto ela produz mais glicose do que ela produz oxigênio. Ela produz mais glicose e oxigênio do que ela consome glicose e oxigênio. Nesse ponto ela tem bastante nutrientes, bastante reservas para poder crescer. Agora o ponto-chave é esse aqui, ó, que a gente vai chamar de ponto 2. No ponto 2, a fotossíntese é igual à respiração. Se a fotossíntese é igual à respiração, nada aqui é produzido. Tudo que é produzido, ela mesma consome. Ela consegue ficar nesse ponto? Consegue. Só que ela não tem energia para crescer.
tá? Ela não tem reserva sobrando, ela tá igualzinho. Tudo que ela produz na fotossíntese, ela consome na respiração, beleza? Se ela consumiu na respiração, estamos fechados aí. Como é que é o nome desse ponto? Esse ponto 2 aí, ó, que está representado aqui embaixo, a gente chama de ponto de compensação. Ponto de compensação fótica. Tranquilo? Fótica pela presença de luz. Pode só chamar de ponto de compensação ou ponto de compensação fótica. Para a gente fechar aqui no cantinho que já está apertado na folha. Quais são os fatores limitantes da fotossíntese? Sem eles, não acontece a fotossíntese. Fatores limitantes externos, de ambiente. Opa, fotossíntese precisa de água. Opa, fotossíntese precisa de gás carbônico. Fotossíntese precisa de luz. Esses três são moles. Tem mais um. Galera, é necessário sais minerais. Os sais minerais, eles não entram direto na equação da fotossíntese. Porém, eles são importantes para que se absorvam esses sais minerais para poder formar as estruturas, principalmente a clorofila, né, que depende de magnésio para poder ser formada. E, por último, um fator que vai ser comum a todos os seres vivos: temperatura, tá bom? Cada planta vai ter, cada indivíduo vai ter uma temperatura ideal de sobrevivência. No caso das plantas, a mesma coisa. No caso das algas, a mesma coisa. Vão ter um ponto ideal de sobrevivência. Para a gente fechar e finalizar a nossa aula. Perdão. Quando a gente fala de fotossíntese, os principais responsáveis por realizar fotossíntese nos seres no planeta são as algas, tá, galera? Principalmente as algas do fitoplâncton, que são arrastadas pelas correntezas. São os principais responsáveis por realizar a fotossíntese no planeta Terra. Fomos? Tranquilo? Alguma dúvida? Espero que não. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com comigo, que a gente tenta sanar aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.